Portugal tomou de conta, tomou novamente o Nordeste brasileiro. E o que aconteceu com os nossos irmãos potiguaras? Imaginemos, jesuítas não eram de uma companhia muito amistosa, né? Eles tinham algumas práticas um pouco truculentas, embora a história que nos contem nas escolas não coopte muito com essa ideia, né? Mas, meus irmãos, os holandeses foram expulsos. E os nossos índios? E a nossa igreja cristã potiguara, a nossa igreja reformada potiguara? Teve que fugir. E esses índios, meus irmãos, a história diz que em cerca de 4.000 pessoas, entre homens, mulheres e crianças, marcharam por mais de 750 quilômetros rumo à Serra de Ibiapaba, no Ceará, e foram se esconder lá numa serra, no meio do mato, no Ceará. Certamente seriam mortos, né? Ou aceita a fé da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, ou então não vai ter jeito. A influência do calvinismo holandês foi muito grande, e assim eles decidiram se refugiar lá na Serra de Ibiapaba. E 3 grupos indígenas surgiram na serra: os tapuias, que não eram protestantes, mas apenas aliados dos holandeses, os potiguaras, que formavam a igreja, e os tabajaras, que eram residentes da serra. E na serra, os potiguaras começaram a evangelizar os tapuias, e muitos se converteram à fé reformada. Este foi um período de grande importância para a igreja reformada potiguara, pois foi na serra, durante 2 anos, que a igreja funcionou sozinha, sem a presença de holandeses ou outros brancos. Foi uma igreja inteiramente indígena. Meus irmãos, esses índios foram muito bem preparados pelos holandeses, E os portugueses, preocupados com essa resistência protestante, enviaram seu mais nobre e seu maior expoente jesuíta, o maior orador, o campeão da Companhia de Jesus, Padre Antônio Vieira. É contigo, Vieira, vai lá resolver esses índios calvinistas, que eu não estou gostando disso. E aqui nós temos, meus irmãos, um relato de valor inestimável, o tesouro maior dessa aula toda, a descrição do Padre Antônio Vieira do que ele encontrou na Serra de Ibiapaba. Com a chegada desses novos hóspedes, ficou Ibiapaba a verdadeira Genebra de todos os sertões. Porque muitos dos índios pernambucanos foram nascidos e criados entre os holandeses, sem outro exemplo nem conhecimento da verdadeira religião católica para Vieira. Na veneração dos templos, das imagens, das cruzes, dos sacerdotes e dos sacramentos, estão muitos deles tão calvinistas e luteranos como se nasceram em Inglaterra ou Alemanha. Estes chamam a igreja católica falsa igreja e da doutrina patranha dos padres. Meus irmãos, a Genebra dos sertões, que precioso, nós que estudamos tanto Genebra esse ano, né? Que precioso, olha o relato do Padre Vieira, olha o relato, que coisa belíssima, que coisa belíssima. Eu trago agora uma citação de uma das autoras que foi a grande base para esse tema exclusivo da Igreja Potiguara, que ela diz o seguinte: os termos teológicos citados pelos índios no relatório de Vieira sugerem ao pesquisador mais atento sua profundidade teológica. Se for levado em consideração que os mestres escolas holandeses seguiram cronologicamente o Catecismo de Heidelberg, seriam necessários 26 domingos para se ter conhecimento sobre o batismo. Sendo assim, os assuntos anteriores ao batismo também eram conhecidos pelos potiguaras, isto é, pecado original, salvação, trindade, justificação pela fé. Afirmar que a missa é um culto falso remete a saber diferenciar o que acontece na comunhão, se o pão e o vinho transformam-se ou não no corpo e sangue de Cristo. Esses índios detinham de uma teologia profunda, meus irmãos. Não eram selvagens prestando um culto ao Deus que seus colonizadores o fizeram. Eles eram de fato conhecedores, e conhecedores profundos.
Todavia, no meio de tantas guerras entre Portugal, tentando a recuperação de seu antigo território, e Holanda, foi numa dessas batalhas, a segunda batalha dos Guararapes, que padeceu o nosso índio de hoje, Pedro Poti, o primeiro missionário entre os seus pares ali na Paraíba. E eu trago aqui um registro de Darcy Ribeiro, nosso antropólogo, que descreve: Pedro Poti, regedor dos índios da Paraíba, tendo caído prisioneiro dos portugueses a 19 de fevereiro de 1649, na segunda funesta batalha de Guararapes, foi barbaramente tratado por aqueles algozes, excedendo com o que perpetraram a todas as crueldades, por mais desumanas que se possa imaginar. Era constantemente açoitado, sofreu toda espécie de tormentos, foi atirado, preso por cadeias de ferro nos pés e mãos, a uma enxóvia, uma masmorra escura, recebendo por alimento unicamente pão e água, e realizando ali mesmo durante 6 longos meses as suas necessidades naturais. A concessão que lhe davam algumas vezes de sair dali 1 ou mais horas para gozar a luz do dia, o que, longe de aliviá-lo, antes lhe recrudescia os males. Foi torturado, meus irmãos, foi torturado. E de lá,